Legal, então vamos em frente. Então agora a gente vai entrar no Scrum, né? Essa ferramenta aí que tá mexendo com o mercado e tá todo mundo correndo atrás aí para aprender, para tentar fazer com que a gente tenha projetos mais ágeis sendo desenvolvidos. Existe uma falácia, né? Um projeto ágil não quer dizer que ele é mais rápido, né, gente? Um projeto ágil tem uma outra conotação, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente for fazer a implantação de metodologia ágil de gestão de projeto, por exemplo, Scrum, dentro da Embraer para desenvolver uma aeronave, eu não acredito que a gente vai ter uma aeronave desenvolvida na metade do tempo. A questão não é essa. A questão é ter agilidade no que se refere à tratativa dos assuntos internos dentro da empresa. Dirimir um pouco a questão de risco, porque a gente acaba criando aí sprints curtas, né, períodos curtos de desenvolvimento do projeto. Então, assim, é mais uma filosofia, né? Não é que a gente vai fazer mais rápido, a gente vai ser mais ágil. Então, fica a minha dica aí de leitura. Então, a gente tem que fazer uso aí do guia Scrum, né, minha sugestão com o SBOC, e a gente tem também o Agile Practice Guide do PMI. Inclusive, o PMI tem também uma certificação PMI ACP, tá? Também aí voltado para projetos Scrum. Então, estão aqui os 3 guias, né, que eu recomendo, e as 3 certificações que eu também recomendo. A certificação da Scrum.org, que eu tenho de Scrum Master, da própria VMEDU da Scrum Study, que eu também tenho, até porque eu represento eles. Só me falta tirar o PMI ACP do nosso querido PMI. E aqui a gente pode ver como é que funciona esse framework. Então, assim, gente, o Scrum, ele é extremamente fácil, ele é extremamente básico. Se a gente lê o guia, fala assim, poxa, qual a dúvida, né? Qual que é a dificuldade? É extremamente simples, né? A gente tem aqui um Product Backlog, onde a gente tem aí todas as funcionalidades que o produto ou serviço deve conter no término do desenvolvimento. A gente faz um planejamento da sprint, cria o backlog da sprint, entra no processo iterativo, no máximo por 30 dias, né? 30 dias no máximo. Todo dia a gente faz uma Daily Scrum Meeting, uma reunião, né? Para fazer apenas 3 perguntas. O que eu fiz até ontem, o que eu vou fazer hoje, o que me impede de ir para frente. Então, cada membro da equipe vai fazer essas 3 perguntas em 15 minutos. Né? Vai responder essas questões em 15 minutos. E aí a gente vai fazendo esse processo interativo todos os dias, atualizando o Burn-Down Chart, etc., fazendo as reuniões de projeto, resolvendo os problemas, incorporando as modificações, etc. No término dessa sprint, a gente faz uma sprint preview, onde a gente apresenta esse resultado da sprint para o stakeholder, para o cliente interno ou externo, porque aí a gente tem a aprovação de um incremento, algo que está saindo dessa sprint. Então, por que a gente tem um risco diminuído? Porque a gente está limitando o que vai ser feito em um mês. É tudo aquilo que pode ser feito em um mês. Então, se a gente errar demais, a gente vai errar por um mês. A gente vai gastar dinheiro por um mês. A gente vai desenvolver por um mês. Então, essa é a ideia do Scrum, que a gente tem um impacto menor, uma burocracia muito menor, porque a gente está restringindo o desenvolvimento do projeto para um mês. Então, durante esse um mês, eu coleto uma série de atividades que eu vou fazer, de features que eu vou acrescentar dentro do meu produto e desenvolvo durante esse um mês. Sendo aprovado esse incremento do produto, do serviço, do projeto, a gente faz uma retrospectiva até mesmo para poder saber o que deu certo, o que deu errado, e fazer um registro do lessons learned, discutir os processos internos, como a equipe pode trabalhar melhor, como o Product Owner pode trabalhar melhor, como o Scrum Master pode apoiar, como os stakeholders estão interferindo e atrapalhando o desenvolvimento do projeto. É mais assim uma retrospectiva mesmo daquilo que a gente pode fazer uso nas próximas sprints. E aí a gente passa a fazer novamente o planejamento da próxima sprint, pegando os outros itens do backlog que estavam aqui no Product Backlog ou que acabaram entrando ao longo dessa última sprint com novas funcionalidades sendo incorporadas no Product Backlog pelo Product Owner, né, que é o dono do produto, o dono do serviço que está sendo desenvolvido. Então, assim, é um framework muito simples, mas muito difícil de implantar. Por quê, gente? Porque
A grande parte das empresas no mercado, elas têm uma estrutura matricial. E aqui a gente está falando de equipes auto-organizadas. Essa equipe de desenvolvimento, ela não fica subordinada a nenhum gerente. O Product Owner, ele é dono do Product Backlog. Ele que traz as informações para dentro do projeto, o que deve ser feito no projeto. O Scrum Master não é o chefe dessa equipe. O Scrum Master é um facilitador, um coach, alguém que ajuda a garantir que o framework seja obedecido, que seja feito o uso dos artefatos, seja feito o uso dos eventos, né? Ele cuida do processo. Lógico que ele ajuda quando a gente tem algum impedimento, quando algum stakeholder está influenciando demais a equipe, pressionando demais a equipe, atrapalhando o desenvolvimento, mas ele não é o chefe dessa equipe. Então a gente está falando de uma equipe auto-organizada. Isso dentro de uma estrutura matricial de uma empresa é extremamente complicado de ser feito. E aí como é que faz então? Então a gente rompe com a estrutura matricial da empresa e parte para implantar na empresa inteira a filosofia do Scrum. Bom, aí a gente tem uma dificuldade, que é realmente o impacto da mudança de cultura dentro da empresa. O que a gente vai fazer com o presidente, vice-presidentes, todos os diretores, todos os gerentes, toda essa hierarquia de todos os departamentos? O que a gente faz com esse povo? Fica muito difícil. Então esse é o momento de impasse que as empresas estão passando. E eu estou falando assim de grandes empresas. Eu passo aí por algumas empresas aí fazendo treinamento, ou aplicando consultoria, etc. A gente vê uma grande dificuldade. Por mais que eles tenham um monte de Scrum Master, por mais que eles tenham um monte de Product Owner, por mais que todas as pessoas estão treinadas, já estão trabalhando dessa forma, a coisa não funciona. Não funciona bem, não funciona direito, eles não conseguem seguir o framework. Tá? Por quê? Porque tem um impacto da estrutura matricial da empresa. Quais empresas trabalham bem com essa estrutura? São as startups. Porque as startups elas não possuem uma estrutura matricial, uma estrutura organizacional matricial. Então elas funcionam melhor, porque elas já são meio que auto-organizadas. A gente não tem uma hierarquia complexa. O dono da empresa fala direto com o desenvolvedor. Às vezes ele mesmo é o Product Owner, né? E tem ali um Scrum Master só para ajudar a tocar o dia a dia do projeto, né, do framework dentro da empresa, mas essa interface entre desenvolvedores e o alto escalão, ele é muito curto, né? Ele é bem estreito, não tem assim, supervisor, coordenador, gerente 1, gerente 2, gerente 3, diretor 1, diretor 2, vice-presidente regional, o presidente. Não existe isso, então é muito mais rápido. Então, por isso que essas empresas de tecnologia vêm crescendo assim brutalmente, até por conta disso, né? Porque as empresas nascem sem ter essa burocracia, toda essa burocracia. E aí é um processo iterativo. Então, essa imagem aqui a gente mostra bem como funciona. A gente cria o backlog e entra na primeira sprint, com os requisitos e as funcionalidades que a gente quer desenvolver. Entra para o processo de desenvolvimento, libera um incremento. Entra para o próximo sprint, né, o sprint 2, faz o planejamento, entra pelo loop de desenvolvimento e assim vai até acabar o produto. E como é que eu controlo isso? Eu controlo através de um burn down chart, onde todo dia eu faço atualização daquilo que está sendo executado. Por quê? Porque por aqui eu consigo tirar um rate of productivity, eu consigo saber quantas horas de trabalho por dia eu consigo executar. E aí eu consigo prever qual que é a minha data de conclusão. Se eu tenho 30 dias para concluir a minha sprint, mas o meu rate of productivity mostra para mim que eu vou terminar com 7 dias de atraso, tá vendo aqui o dia 37, eu posso tomar ações no meio do caminho para tentar recuperar minha produtividade e ainda assim terminar o meu projeto no prazo. Se não é possível com os recursos que eu tenho, eu tento colocar mais recurso para acelerar e não deixar estourar o prazo de 30 dias, que é essa filosofia do Scrum. Não deixar passar de 30 dias a sprint. Então, basicamente, é assim que funciona. E aqui a gente tem alguns pilares, né, do Scrum, né, que é a transparência, adaptação, inspeção. Então, essa é a forma que a gente deve trabalhar para garantir aí o máximo de visibilidade
interatividade entre as pessoas para que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo. E alguns fundamentos do Scrum, que é o comprometimento, o foco, abertura, respeito e coragem. Então esses são alguns dos fundamentos. Agora eu vou falar um pouquinho dos papéis. A gente tem o Product Owner, o Scrum Master e a equipe de desenvolvimento. Esses são os papéis. Lógico, a gente tem os stakeholders, né, que participam do projeto. Mas o núcleo duro do projeto é esse aqui. O Product Owner ele é responsável pelo quê? Para fazer interface com os executivos, com os usuários, ou seja, os stakeholders. Ele faz interface entre esse grupo e a equipe de desenvolvimento do projeto e o Scrum Master. Então ele é o responsável para definir exatamente aquilo que vai ser desenvolvido para o produto ou serviço. É ele que traz, ele é a voz do cliente, ele é a voz do stakeholder. E ele tem que ter um certo conhecimento técnico para poder conversar com a equipe de desenvolvimento, que normalmente é técnica, para fazer o desenvolvimento do produto e do serviço. Então, o que ele faz? Ele cria e refina o Product Backlog, ele faz a definição dos critérios de aceitação, ou seja, o Definition of Done, ele faz interface com os stakeholders, ele dá todo o suporte para a equipe de desenvolvimento, e principalmente na fase de planejamento e estimativa das atividades. Então, a função do Product Owner é definir quais são os User Stories, mas a estimativa e o planejamento daquilo que vai ser feito para a próxima sprint fica a cargo do time de desenvolvimento. É claro que ele pode apoiar a equipe, tirar dúvida, etc. Mas é a equipe de desenvolvimento, que é auto-organizada, é ela que define quais user stories, ou quais features, ou quais requerimentos serão incorporados ou desenvolvidos dentro de cada sprint. Eles que fazem essa escolha. Tá? Então, ele tem que ter uma visão do negócio, uma visão do produto, ele tem que ter aí soft skills, até por conta da interface que ele faz entre esses diferentes players, tem que ter autoridade e responsabilidade, tá? Então essa é a função do Product Owner. E aí a gente tem o Scrum Master. O Scrum Master, gente, eu costumo brincar o seguinte, para quem conhece gestão de projetos e quais são os papéis, né, quais são as atividades de um gerente de projeto, eu diria que o Product Owner e o Scrum Master é mais ou menos a função de um gerente de projeto, só que quebrado em dois. Um fica mais com o aspecto técnico de interface com o cliente e definição daquilo que deve ser feito, e o outro vai cuidar do quê? Vai cuidar do processo, do desenvolvimento do projeto, de trazer conhecimento para a equipe, né, de garantir transparência da equipe perante a empresa, né, de proteger a equipe de desenvolvimento, não deixar que interferências sejam feitas pelos stakeholders, né? Ele acaba assim ajudando na tirada de impedimentos para o desenvolvimento. Então ele é um coach, né, um facilitador, um líder assim, né? Mas ele não é o gerente do projeto, ele não é o gestor do projeto, ele não é diretamente responsável pelo resultado do desenvolvimento do produto ou do serviço. O responsável mesmo é mais o Product Owner e a equipe de desenvolvimento. Ele faz, o Scrum Master ele apenas garante que os eventos e os artefatos do Scrum sejam utilizados dentro do projeto. Então ele serve como um coach, um líder servidor, ele tem autoridade sobre o processo, não sobre o produto, não sobre o serviço, muito menos sobre as pessoas. Ele é um escudo contra as interferências, ele é um removedor de impedimentos, ele é um agente de mudança, porque é ele que faz a implantação ou leva a cultura do Scrum para dentro da empresa. Então ele ajuda a cascatear o Scrum para fora da equipe Scrum, né? Ele leva para os outros departamentos, para toda a estrutura hierárquica. E a equipe de desenvolvimento ela deve ser auto-organizada, deve manter a comunicação frequente, comunicação transparente. Para ter comunicação transparente, a gente tem que fazer o uso aí de gestão visual do projeto. E aí fica aí a minha dica do Canvas de Business Plan, do Canvas do projeto ou do Canvas do Scrum, do uso do Burn Down Chart, se preferir, da análise de valor agregado. Ele tem um tamanho certo, é uma equipe pequena, é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe em T, né? Tem aquele perfil em T, ela é técnica, mas também, ao mesmo tempo, ela consegue ter uma visão holística do negócio, tá? Uma equipe focada, comprometida, tem que ser muito bem entrosada, tem que ter um ritmo de desenvolvimento, uma equipe multifuncional, é aquilo que eu falei,
tem que ter o aspecto aí de T-shape, né? Que é cada vez mais requerido no mercado, que a pessoa saiba tecnicamente, mas também tenha uma noção do negócio, uma noção administrativa, uma noção de gestão. Então, assim, quanto aos artefatos do Scrum, a gente tem aí 3 artefatos. A gente está falando do Product Backlog, do Sprint Backlog e do incremento, propriamente dito, que é a saída da Sprint. Então, a gente tem 3 artefatos. O Backlog, ele, como eu disse, ele é feito pelo Product Owner, que faz um refinamento, né, cria aí a sua prioridade e depois ele ajuda no processo de criar um Release Backlog, que vai ser a entrada para o próximo Sprint. Então, essas são as atribuições do Product Owner, e a gente tem alguns eventos do Scrum, por exemplo, a própria Sprint, que tem no máximo 30 dias, as metas de cada uma das Sprints, a Sprint Preview, quando a gente tem um incremento finalmente, né, o planejamento da Sprint, o Daily Scrum Meeting, que é aquela reunião de 15 minutos, e no término da Sprint Preview a gente tem a Sprint Retrospective, quando a gente faz aí todo o levantamento do que aconteceu e daquilo que a gente pode levar para a próxima Sprint. E cada evento desse tem aí uma quantidade de tempo que deve levar. Então, por exemplo, uma Sprint Planning deve levar no máximo 8 horas para uma Sprint de 4 semanas ou de 30 dias. O Daily Scrum Meeting tem 15 minutos, a Sprint Preview tem 4 horas para um projeto de 30 dias, e aí é proporcional, tá, gente? Se a gente vai ter um projeto só de 3 semanas, por exemplo, ou de 2 semanas, né, de 2 semanas cada Sprint, a Sprint Preview vai ter 2 horas, tá? Então é assim que funciona. E a retrospectiva Sprint tem 3 horas de duração para uma Sprint de 4 semanas. Então esses são os nossos eventos. Então a coisa funciona mais ou menos assim. O Product Owner cria o Product Backlog como se fosse um input, né? E ele traz as metas, quais são as metas do desenvolvimento da Sprint. É feito o planejamento da Sprint pela equipe de desenvolvimento com o suporte do Product Owner e do Scrum Master, e a gente tem aí uma saída desse processo de planejamento, que são as metas da Sprint, e a Sprint Backlog, que são todos os itens, todos os features, todos os requisitos que serão incorporados e desenvolvidos ao longo da Sprint. Então aqui eu faço uma explicação com relação a como funciona a reunião diária. Lembra aquelas 3 perguntas que eu falei? O que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atingir a meta da Sprint? O que eu farei hoje para ajudar o time de desenvolvimento a atingir a meta da Sprint? E o que eu vejo como obstáculo que me impede, né, para continuar o meu desenvolvimento. Então é uma reunião rápida de 15 minutos, cada um fala, responde essas 3 questões, e aí acaba essa reunião de Daily Scrum Meeting. Isso não quer dizer que a gente não vai ter mais reunião ao longo do dia. Se tem realmente um impedimento, tem realmente um problema a ser resolvido, aí se faz uma outra reunião com as pessoas envolvidas, tá? Então, todo dia, então, por exemplo, essa reunião de 15 minutos é só para a gente, mais ou menos como as reuniões que a gente tinha em fábrica, né? Reunião de 5 minutos antes de começar o turno de produção, né? Então essa é a Daily Scrum Meeting, 15 minutinhos para responder esses itens, e depois a equipe, se tiver que se reunir para discutir mais algum tópico, algum problema, segue em frente. A reunião de review é justamente para apresentar o resultado da Sprint, o resultado do desenvolvimento do produto, qual o incremento que a gente está saindo. Se tiver de acordo com a definição de pronto, né, a definition of done, e o stakeholder aceitar, a gente conclui essa Sprint com um incremento. E aí, a partir desse momento, a gente passa a fazer uma reunião de retrospectiva de 3 horas, por uma Sprint de 4 semanas, onde a gente vai fazer praticamente aí o registro dos lessons learned e tudo aquilo que a gente vai levar para a próxima Sprint, de positivo, de negativo, para que a gente possa melhorar. Então aqui mais ou menos a gente tem uma figura, um sequenciamento de como a coisa funciona, um backlog, a gente cria a release backlog, entra para o desenvolvimento da Sprint 1, vai desenvolvendo as atividades, os use stories, né, vai agregando valor, testa e valida esses use stories, e no término de 30 dias a gente pode embarcar aí um primeiro incremento. Ao longo desses 30 dias a gente faz o controle aí via burn down chart, e essa é a ideia de poder projetar se eu estou adiantado, se eu estou atrasado, como é que está o andamento do desenvolvimento da Sprint, e a gente consegue
através de um gráfico muito simples. Aqui é nada mais é do que a somatória de todas as coisas que devem ser desenvolvidas, né, de todas as horas de trabalho que devem ser desenvolvidas, e a cada dia que passa, quando a gente vai executando essas atividades, vai diminuindo, né? Se de repente eu trabalhei nesse dia, eu consegui agregar 16 horas de trabalho, então eu vou fazer esse total menos 16 horas, eu vou abaixando e eu consigo criar uma linha de tendência aqui, e através dessa linha de tendência eu consigo tirar aqui um Rate of Productivity e projetar qual é a data futura. Para um projeto complexo, às vezes uma equipe de desenvolvimento não é suficiente, então a Scrum.org acabou desenvolvendo o Nexus, que é um framework muito parecido com o Scrum, mas nesse caso aqui a gente tem uma série de times Scrum trabalhando ao mesmo tempo no desenvolvimento do projeto, onde a gente tem um único Product Owner, porque a visão do produto e do serviço ela deve ser única, mas a gente tem aqui, por exemplo, entre 3 a 9 times Scrum, cada time Scrum tem um Scrum Master, tá? E a gente tem uma equipe Nexus de integração, onde o Product Owner fica junto com alguns membros de desenvolvimento que podem ser membros dessas equipes aqui, e um Scrum Master que também pode ser um desses Scrum Masters aqui dessas equipes, que é uma equipe de integração. Então ele funciona mais ou menos da mesma forma, mas a complexidade do projeto ela pode ser assim, enorme. Então o planejamento é muito mais complexo, você tem diferentes equipes pegando diferentes pedaços do projeto, e essa equipe de integração garante que a equipe toda esteja trabalhando de uma forma coesa e integrada. Tá? Então, a gente segue mais ou menos esse esquema. Para ajudar no desenvolvimento do projeto, gente, existe esse sistema, que é um Scrum Software chamado AxleSoft, que eu acabo representando, uma empresa americana que desenvolveu esse sistema muito bacana. Então, assim, a gente gosta de post-it, né? Adora post-it, mas depois que a gente faz uma reunião usando post-it, a gente pode jogar todas essas informações para dentro desse sistema. Eu vou passar um videozinho rapidinho, alguns minutos. Eu só queria que vocês prestassem atenção. Vamos ver se vai dar certo, se eu consigo compartilhar esse vídeo, que eu acho muito bacana vocês terem uma ideia exatamente do que eu estou falando. Scrum as one of the best agile development practices in use today. In this fast-paced video, I want to show you why Scrum is so great and how you can get started with Scrum in under 10 minutes. I'll cover all the core Scrum concepts like product backlogs, team roles, sprints, burndown charts, and more. So get ready to be bombarded with information. Let's say this is the product we want to build. For this product, we get all kinds of feature requests from customers, executives, or even other team members. In Scrum, features are written from the perspective of the end user. Therefore, features are known as user stories. The collection of all these user stories is called the product backlog. Another way to think of the product backlog is to think of it as a wish list of all the things that would make this product great. Once we have our wish list, or the product backlog, we need to start planning which specific user stories we're going to be putting into a particular release of our product. But we're getting ahead of ourselves. Let's back up a bit. To build this product, we need to have one or more people in our team who are going to play a variety of roles. First, we need her. She plays the role of product owner and helps make sure the right features make it into the product backlog, representing the users and customers of the product. She helps set the direction of the product. Then we need this guy. He's the Scrum Master, and his job is to make sure the project is progressing smoothly and that every member of the team has the tools they need to get their job done. He sets up meetings, monitors the work being done, and facilitates release planning. He's a lot like a project manager, but that's such a boring title, so we'll call him a Scrum Master to imply he knows some jujitsu. And the rest of the team has similar roles to other development processes. These guys build the product, while these guys test it to make sure it works right. These guys use it and hopefully pay for it. And these guys, they generally get in the way, but it turns out you can't build many products without them. But let's get back to this, release planning. To plan a release, the team starts with this, the product backlog, and they identify the user stories they want to put into this release. These user stories then become part of the release backlog. The team then prioritizes the user stories and estimates the amount of work involved for each item. Sometimes larger user stories are broken down into smaller, more manageable chunks. The collection of all the estimates provides a rough idea of the total amount of work involved to complete the entire release.
A quick side note about estimates. There are a lot of techniques for creating good estimates. Some prefer estimating in story points, where estimates are made relative to building a small component with a known level of difficulty. Unfortunately, story points don't answer the question of, when will my project ship? I've found that the best technique is to estimate work in hours, but to use some standards in how estimates are done. For example, things that take less than a day to complete will be estimated as 1 hour, 2 hours, 4 hours, or 8 hours. Every item will fall into one of those buckets. There will be no 3-hour estimates, for example. A 3-hour item would fall into the 4-hour bucket. Larger items will be estimated as 2 days, 3 days, 5 days, or 10 days. Again, all estimates in between will fall into the next larger bucket. Extremely large items are similarly estimated in months, 1, 2, 3, or 6 months. But the reality is that such items will need to be broken down substantially before work actually begins. We'll come back to these estimates in just a minute. But for now, let's get back to this, the release backlog. With a prioritized set of user stories and the estimated amount of work at hand, we're now ready to plan out several sprints to get the work done. Sprints are short-duration milestones that allow teams to tackle a manageable chunk of the project and get it to a ship-ready state. Sprints generally range from a couple of days to as much as 30 days in length, depending on the product's release cycles. The shorter the release cycles, the shorter each sprint should be. And you'll want to have at least 2 to as many as a dozen sprints in a given release. So at this point, we can take our release backlog and split it up into several of these, sprint backlogs. One of the most important things to remember about sprints is that the goal of each sprint is to get a subset of the release backlog to a ship-ready state. So at the end of each sprint, you should have a fully tested product with all the features of the sprint 100% complete. Since sprints are a very short but a realistic representation of part of the product, a late finish of the sprint is a great indicator that the project is not on schedule and something needs to be done. Therefore, it's extremely important to monitor the progress of each sprint with this, a burndown chart. The burndown chart is the #1 reason for Scrum's popularity and one of the best project visibility tools to ensure a project is progressing smoothly. The burndown chart provides a day-by-day measure of the amount of work that remains in a given sprint or release. In this graph, you can see that the amount of work remaining bounces up and down from day to day, but is generally trending towards 0. Because historical information is provided in the burndown chart, it's easy to see if the team is on the right track. Using the burndown chart, the team can quickly calculate this, the slope of the graph, which is also called the burndown velocity. This is the average rate of productivity for each day. For example, a team's rate of productivity might be that on a typical day they finish approximately 50 hours of work. Knowing that, it's possible to calculate an estimated completion date for the sprint, or even for the entire release based on the amount of work remaining. What's great about the burndown chart is that we can compare our actual velocity and projected completion date to what the team needs to do in order to finish on time. This is perhaps the most useful piece of knowledge that any team member, product owner, or product executive can have about the project. Because knowing whether or not the project is on track early in the schedule can help teams make the proper adjustments necessary to get the project on track. The burndown chart provides empirical proof that the project is on track or if it's going to be late. So let's talk a little about where the data for this incredibly useful burndown chart comes from. As you recall, part of the release planning process was to create an estimate for each user story in the release backlog. The collection of these estimates for a given sprint represents the total amount of work that must be done to complete that sprint. As each team member goes through and makes progress on one or more of the user stories, they simply update the amount of time remaining for each of their own items. So the total amount of time remaining on the group of user stories that make up a sprint changes on a day-by-day basis, hopefully going downward until it hits 0 when the sprint is complete. The burndown chart aggregates the remaining work data and shows it visually. It's brilliant because it communicates a massive amount of information in just a few seconds. And that brings us to this, the daily scrum. The daily scrum is an essential tool to having communication flow freely between team members. The idea is to have fast-paced, stand-up meetings where team members quickly list the work they have completed since the last meeting and any obstacles in their way. By meeting daily, it ensures the team is always in sync and any major issues are dealt with as soon as they are known. Finally, as each sprint comes to a finish, it's important to have a sprint retrospective meeting where the team can reflect on what went right and areas of improvement. After all, Scrum is a flexible, agile development method that needs constant improving and tweaking for every team. So there you have it, Scrum in under 10 minutes.
Whether you're a project manager that wants meaningful data or a dev that just wants to write great code, Axosoft for Agile Project Management has got your back with a complete suite of tools like burndown charts on sleek dashboards to track team progress and estimated ship dates. Sweet! Customizable card view workflows that visualize and manage releases, sprints, or entire backlogs. And the daily stand-up connecting your teams so that everyone knows exactly who's doing what and any issues that come up. The best part is that Axosoft works with whatever Agile, Kanban, Scrum, or Scrum Agile process you use. But Axosoft is more than just a process or a way of getting sprints done. We're a software development team just like you, and we know your pain. And at the end of the day, we all want the same things, to plan accurate releases and to spend less time logging work. So sign up for a free trial of Axosoft and ship better software on time and on budget. Gente, voltando aí pro nosso material, a gente passou aí pelo Scrum. E aqui fica uma dica, gente, de algumas certificações internacionais que eu represento, tá? Ah, legal. Beleza, Nilton. Então, essas aqui são algumas certificações internacionais que eu represento da VMEDU, da Scrum Study. Tem outras também de marketing digital, de marketing de vendas, marketing research, marketing strategy. A gente está falando aqui de Scrum. Então tem essa daqui, Scrum Fundamental Certified, essa aqui é de graça pra gente. Então é uma base que você recebe o guia SBOC, tá? E você tem aí uma série de vídeos que você pode acessar, simulados. Depois você faz um exame. Se você passar pelo exame, você sai com essa certificação Scrum Fundamental Certified, tá? E aí, caso você seja só um desenvolvedor, um time de desenvolvimento, você pode tirar essa certificação aqui, Scrum Developer Certified, ou a Scrum Master, tá? Ou até mesmo a Product Owner. Então tem uma série de outras certificações que você pode tirar. É só acessar aqui no www.afigueiredo.com.br/certificações-Scrum, que vocês vão ver ali, tem até um programinha que eu montei ali para fazer a combinação essa fundamental mais a Scrum Master com mentoria, tá? 4 horas de mentoria. Então são certificações bem bacanas aí para a gente ter no portfólio de certificações. Com relação ao Scrum, gente,